Eu trabalhei 13 anos na Kozak Naif, que é uma editora que vocês devem conhecer, você, obviamente. Eu sou formada em antropologia e eu comecei na Kozak editando o livro do Eduardo Viveiro de Castro, quando eu estava ainda fazendo mestrado. Fiz como um freela e aí acabei sendo contratada como assistente. E aí eu fiz meio uma carreira na Kozak, foram 13 anos, eu comecei como assistente, depois eu tinha uma linha editorial de antropologia, depois eu fui um pouco coordenadora e nos últimos 4 anos eu fui diretora editorial. Então meu trabalho foi ficando mais, também mais de gestão do que só editorial, né? Mas mesmo assim, juntando as duas coisas. E aí quando a Kozak fechou, em 2015, com a minha sócia, a Elaine Ramos, que era a diretora de arte da Kozak, a gente decidiu continuar fazendo o que a gente amava fazer. E aí a gente conseguiu com uma tia um financiamento assim, familiar. E a gente abriu a UBU em 2016, a gente lançou em 2016 7 títulos e a gente conseguiu negociar os arquivos com a Kozak de uns 35 livros. A maior parte deles eram livros que eu tinha participado, trabalhado diretamente, né, com os autores e tal, então fazia muito sentido trazê-los. E aí de lá para cá a gente já tem feito, até o final do ano a gente vai ter 68 títulos, e então a maioria desses títulos já são livros feitos pela UBU e integralmente feitos aqui. Para mim, nesse momento, até um momento que foi mudando politicamente, assim, a gente estava num momento de muita euforia, de avanços e progressos, e parecia que a gente estava num determinado lugar e de repente as coisas foram ficando sombrias. E aí um pouco a vocação, vindo da antropologia, ciências sociais, enfim, toda uma preocupação com pensar as relações sociais e a sociedade que a gente vive. A vocação da UBU nasceu muito dessa vontade de contribuir para o debate contemporâneo sobre o mundo que a gente vive, produzindo uma discussão relevante, bem embasada e, enfim, vindas de diferentes contextos, né? Então a gente tem desde livros de humanidades mais universitários, né, de referência, são livros de antropologia, filosofia, psicanálise, até a origem das espécies, que entra assim como um clássico. Os livros de literatura que a gente faz são livros que eu considero que são livros icônicos da literatura, né? Livros clássicos que ultrapassaram a simples narrativa literária e se transformaram em ícones da cultura ocidental, né? Então a gente publica a Odisseia e Ilíada, Sertões, Macunaíma. Todos esses livros foram de alguma maneira pensados por disciplinas essas que a gente publica, né? Antropologia, psicanálise, etc. Então, eu diria que a UBU é primordialmente uma editora de não ficção, mas que eu adoro literatura, consumir, né, como leitora. Então, a parte, assim, a área editorial que a gente publica literatura tem esse perfil por enquanto. A gente não publica tanto coisas de literatura contemporânea. E aí a gente também tem uma preocupação, minha sócia é designer, então tem uma preocupação com o objeto livro, né, da experiência mesmo, de você ter um papel, um objeto super bem articulado, que esteja adaptado para aquilo que ele se pretende. Se for um livro de estudo, um livro que abre muito, que tem margem para anotar, se for um livro mais de presente ou que durável, de capa dura, enfim. O design está a serviço da ideia do que o livro quer enfim, fazer. E então um pouco essa foi a motivação inicial de ter editora. E a gente tem o outro lado, é uma coleção específica de temas contemporâneos, que é uma edição, que é uma coleção que chama Exit. Mas não só na Exit, mas a Exit concentra, que são livros realmente contemporâneos que estão tratando de temas que a gente está discutindo hoje, muitas vezes falando de fenômenos que não foram ainda sequer nomeados, né? São coisas que a gente está vivendo e a gente não sabe muito bem definir. E esses livros são tentativas de definir problemas, definir questões, tentar apontar soluções, saídas, né? A palavra exit é um pouco essa ideia de buscar saídas para os problemas que a gente tem hoje, né? Então, acho que, assim, num panorama, eu diria que tem essas linhas. E por que UBU? Como vocês chegaram nesse nome?
Então, o Bu é o nome de um personagem de uma peça que chama O Bu-Rei, do Alfred Jarry, que é um francês da virada do século XIX para o XX, bem do comecinho das vanguardas na França. E o Jarry, mais do que a peça, assim, a peça O Bu-Rei é um ícone na França de um personagem escrotão, assim, de um político grotesco, de um político que fala palavrões, de um político que é burro, de um político que só fala asneiras, que não sabe liderar um povo. Aliás, quando o Trump ganhou as eleições, ele foi usado muitas vezes para se referir o Bu-Rei, ou Trump o Bu-Rei, e eu usaria também essa mesma metáfora para falar do Bolsonaro. Mas essa peça já ela um escracho sobre o sistema político, é uma peça muito engraçada, foi já encenada várias vezes em São Paulo, recentemente por um grupo de teatro super pop, assim, com Marco Nanini e tal. Mas o que me interessa mais do Bu é o lugar do personagem, do autor, do Alfred Jarry, que é um autor de vanguarda, experimental, que influenciou o teatro do absurdo do Beckett, que influenciou Duchamp, Picasso, tinha uma relação com as outras artes, escrevia poesia, teatro, romance, é um cara aberto e assim, né, fresco, tinha um frescor de vanguarda. E aí esse espírito era um pouco o espírito que a gente associava com a palavra ubu. E aí também era bom, assim, não podia ser qualquer palavra, tinha que ser uma palavra que desse um bom logo, que fosse fácil de pronunciar, enfim, quando você vai fazer um nome, você sempre tem que pensar em muitas coisas. Não tinha nenhum domínio na internet com esse nome, enfim, coisas mais práticas, mas assim, do ponto de vista da ideia, era um pouco esse frescor, assim, de experimental, vanguarda e com uma conotação política. Não, eu acho que o primeiro livro que a gente lançou foi a edição crítica dos Sertões. E acho que é um livro icônico, assim, da editora, pelo esforço que foi fazer, pela importância que é esse livro no Brasil, na história do Brasil, e o fato de fazer esse livro com o estabelecimento de texto da Valnice na editora, com um aparato crítico de 14 textos que fazem um arco da crítica sobre o que representa os Sertões na história da crítica literária, e também com um aparato, com um ensaio fotográfico, etc. Acho que é um livro importante pra gente, mas depois, assim, o nosso livro mais vendido é o Jacaré Não, é um livro infantil, e a gente não tinha pretendido abrir uma linha de livros infantis. Mas o Antônio é um autor, meio primo meu e próximo da casa, e quando eu perguntei para ele se ele tinha alguma coisa para publicar, ele falou, tem um infantil. Então eu vejo mais como um livro do nosso público que tem filho, né, para o nosso leitor que tem filho, do que um livro de, assim, público infantil que você tem que divulgar nas escolas, e embora isso depois tenha acontecido naturalmente, porque o livro é um super sucesso. Mas esse livro a gente já reimprimiu 3 vezes, tiragens grandes, o governo comprou, foi assim, mega sucesso. E embora acho que ele não sei se as pessoas reconhecem ele como sendo da editora, mas é um livro que foi pra gente importante. Depois tem o livro do Christian Dunker, o Reinvenção da Intimidade, que é um livro que também é um dos mais vendidos. E essa coleção como um todo, a Exit, é uma coleção que é muito identificada com a UBU, é uma coisa que a gente fez assim, tem tido muita repercussão, gente fazendo leituras lá, seleção literária, o Darwin, seleção literária, agora escreveram pra gente o pessoal de um instituto de tecnologia no Rio quer fazer, tem um outro pessoal agora, Charla, não sei o que, também está fazendo do Bifo, enfim, é uma coisa que teve muita ressonância, as pessoas sentiram que os livros estão fazendo sentido para elas, então pra gente... Valeu, já valeu. Em relação ao público, assim, quem vocês diriam que são os leitores da UBU? E vocês têm, tipo, alguma estratégia para se aproximar mais deles? Eu vi agora o clube de assinatura e tal. Como que tá funcionando isso? Quais são as ideias? Legal essa pergunta. Eu acho que o público é um público muito heterogêneo. Eu diria assim, público de humanas da universidade é o nosso público. Público leitor e amante de livros, de objeto livros, é o nosso público. Público que está em cidades que não tem acesso à cultura e que encontram, pessoas que são amantes de literatura e muito inquietas e curiosas com
vontade de participar de coisas e se sentem isoladas nos seus contextos. A gente tem muita, a gente desde o começo apostou em ter um site, né? Antes mesmo de abrir a editora, a gente abriu um site e captou assinaturas. E isso permitiu que a gente tivesse desde muito cedo um canal de relacionamento com leitores. Então a gente percebeu que isso tem, por exemplo, agora essa história do clube, a gente percebeu no Nordeste é uma demanda enorme de se relacionar diretamente com a editora. De ter um canal, já que as livrarias não existem, assim, existe um na capital, mas assim, não tem realmente uma rede. Então, essa possibilidade da editora ser acolhedora com seus leitores e criar um canal realmente nas mídias sociais, no Instagram, sobretudo, a gente sempre responde na hora, no direct e no e-mail também a gente tem uma newsletter que a gente sempre, se alguém faz algum comentário, a gente sempre responde, a gente tem uma relação mesmo com as pessoas que se comunicam com a gente. Isso faz com que esse nicho, que não é um público geral, né, um público interessado e bem formado, eu diria, não é um leitor de primeira, né, é um leitor já formado, eu diria, que tem algum costume já de leitura. Esse nicho vai ganhando uma certa simpatia, assim, a gente vai criando meio que uma comunidade de leitores. E aí o clube, ele é como uma maneira de reforçar isso, que já vinha acontecendo na editora, mas de uma maneira mais sistemática. Então a gente montou um clube que a pessoa recebe um livro por mês, nosso ou de uma editora parceira que a gente escolhe, e a gente combina com uma editora em geral, uma editora independente, e aí tem uma rede de editoras independentes que a gente sempre conversa, participa de feiras e tal, e acho que é interessante poder se ajudar, né? Então, para a gente comprar 300 livros de uma editora parceira independente, é uma super ajuda para eles, para a gente, enfim. E criar um lugar que é um lugar de conteúdo e de conversa. A gente ainda está experimentando, a gente não sabe o que vai dar, mas a gente está pretendendo com o clube ser uma experiência de hábito de leitura. Então, acho que às vezes as pessoas, eu adoro ler, mas não tenho tempo. E assim, não, dá. Se você ler 3 páginas por dia, dá para você ler esse livro, entendeu? Então, terminar um livro é um prazer tão maravilhoso que a gente aposta que, na medida que vai passando o tempo, a pessoa chega no final do ano e fala, nossa, consegui ler todos esses livros, né? Criando uma espécie de um canal de apoio também à leitura, no sentido de dar outros materiais. A gente tem um circuito book, que é uma área de assinante, que a gente põe entrevista com o autor, outros materiais em audiovisuais, vídeo. Agora a Revolução das Plantas, ele fala da mimosa, que é uma plantinha dormideira que você encosta e ela fecha. No livro não tem imagem, é ele descrevendo isso, mas aí a gente coloca dentro do circuito um vídeo desse experimento. Então a gente faz uma espécie de uma pesquisa de algumas coisas que podem dar uma leitura mais ampliada. E a ideia é ter um encontro presencial que seja transmitido ao vivo. A gente ainda está testando a tecnologia disso, porque é tudo assim, totalmente amador, faça você mesmo. E a ideia é que a gente possa ouvir as pessoas. Então, uma pessoa está longe, quer perguntar alguma coisa para o professor, a gente transmite a pergunta. A outra ideia que a gente teve também de fazer com que as pessoas do clube possam perguntar para o autor, já que a gente tem uma relação com o autor, a editora vira um mediador entre leitores e o autor, e a gente passar essas perguntas para o autor. Enfim, tem várias ideias e também está em construção. A ideia é que os leitores também, né, nos digam o que eles gostariam de ter, o que está sentindo falta, enfim, coisas assim. Não, as delícias são essas, de falar com os autores. Então, além de tudo, a gente tem uma editora muito interdisciplinar. Então, às vezes a gente faz um livro de arte, às vezes de literatura, de antropologia. Então, uma hora a gente está com o Cildo Meirelles ou com Ai Weiwei, terminando de fazer o livro. Outra hora a gente vai fazer um livro com o Christian Dunker falar de psicanálise. Outra hora a gente está fazendo, sei lá, um livro infantil. E, enfim, essa parte de você participar de como vai ser o livro, da edição e discutir com os autores e participar de toda a vida cultural é muito prazerosa. E a parte difícil é ter uma editora num país em que as livrarias estão super mal, com um sistema instalado de consignação, então todo o ônus é da editora.
A editora aposta tudo e se a livraria vender e se ela resolver te pagar, você recebe o que você já investiu. Então, assim, quem está no meio, a editora que está no meio, então o autor recebe primeiro, o tradutor, todo mundo recebe, e quem fica esperando para receber de volta, né, o investimento é a editora. Então isso é um dado geral, né, de como funciona uma editora no Brasil. Então isso é todo dia um problema. Então tem que ficar checando com quem estão os livros, sua consignação. Aí às vezes os livros estão todos espalhados, o país é gigantesco, aí você tem que pagar o frete de volta. Toda essa questão assim da distribuição e logística é o maior perrengue de ter uma editora. Mas fora isso... as delícias compensam, né? Não, a gente tem uma equipe maravilhosa, são assim, 7 mulheres e a gente trabalha junto e se cuida, e é uma família, e é uma delícia. A gente realmente, a nossa vida aqui de fazer essas coisas. E a gente se coloca desafios, então essa coisa do clube a gente tirou do zero aqui mesmo, do chão. Vamos fazer? Vamos. E todo mundo contribuiu, então todo mundo se sente parte daquilo que faz. Então a ideia de que na editora você consiga viver no seu dia a dia os valores que você gostaria que a sociedade tivesse, né? Já é uma sensação boa, né? A gente está fazendo um livro, uma coisa que está bem fora do nosso, assim, do que a gente tem feito, que é meio uma novidade, é uma parceria com a Mostra de Cinema de São Paulo. Eu já conheci a Renata de Almeida, que é a diretora da mostra na COSAC, então a gente tinha feito aqueles livros do Kubrick, né, do Giazanquet, vários livros que a gente fez lá na COSAC, e essa parceria, de alguma maneira, a gente conseguiu recuperar agora na UBU, e aí o projeto que ela trouxe é um livro de correspondências da mãe do Amos Guitai. O Amos Guitai é um cineasta israelense mais conhecido. E aí é um livro que não é exatamente sobre o Amos, mas ele faz o prefácio e tal, que é uma correspondência da mãe dele com várias pessoas, e é como se ela recontasse todo o período que vai de 29 até 94, então passa pela Segunda Guerra Mundial. Ela é judia, ela vai morar em Israel, o marido dela é engenheiro e participa da construção de Israel. Só que ela é uma feminista nos anos 30, assim, porreta. Então as cartas são às vezes cartas muito íntimas, em que você consegue ver todo um pano de fundo da história, né, acontecendo, a história mundial acontecendo, de tudo que aconteceu com os judeus, as tensões e tudo mais. Mas a partir de uma subjetividade de uma mulher que tinha clareza sobre o lugar dela. É super bonito. Então esse é um livro que a gente que eu posso te dar, que a gente ainda não falou dele, só saiu uma notinha assim, mas não falamos ainda sobre o que era. Então, uma editora independente, esse termo independente fora do Brasil, ele quer dizer simplesmente que a editora não participa de um grupo de editoras, né, de um grupo desses grandes grupos editoriais, né, é uma editora que atua sozinha fora do grupo. Na Europa e nos Estados Unidos, em geral, você tem grandes grupos com várias editoras dentro, né? E aqui no Brasil teve um movimento assim, a Companhia das Letras agora participa de um grupo, Companhia das Letras, né? Então, a UBU é uma editora independente nesse sentido que ela atua sozinha, não tem nada por cima. Mais no sentido, assim, mais usual e corriqueiro de independente, é ligado a faça você mesmo, a um jeitinho, a gente dá um jeito de fazer, faz o máximo com pouco, sempre pouco dinheiro, sempre poucos recursos, enfim, é meio um jeito de se virar, né? E é assim um pouco que a gente faz mesmo, né? Em relação às livrarias, o que aconteceu foi que o modelo de grandes big stores, mega stores, faliu. E o que eu acho é que assim, essas livrarias que ficaram as mais de curadoria, como a Vila, Travessa, Martins Fontes, e essas pequenininhas mesmo, Zácara, Quixote, todas essas, Timbre, essas editoras, essas livrarias que tem gente, que tem gente por trás pensando, leitores que gostam de ler, que fazem relações, essas tiveram agora um pouco mais de espaço, né? E acho super importante que as pessoas, enfim, voltem a frequentar essas livrarias. Eu entendo a compra na Amazon, eu também sou uma consumidora da Amazon, eu não faço, assim, também uma política contra, até porque no Brasil eu entendo que isso pode virar um monstro, né? Mas
No Brasil, a Amazon compra. Então, é na verdade, a única cliente nosso que compra e não faz consignação. Então, de alguma maneira, para uma editora independente, a Amazon financeiramente é bem importante. Eu acho que a gente publica livros que falam como empresas como a Amazon deveriam ser regulamentadas e não extintas, regulamentadas. Assim, você não pode vender o livro abaixo do preço que você comprou, coisas do tipo, né? Mas isso depende mais de uma política governamental, né, do que efetivamente de você falar mal da Amazon. Então, a gente está publicando agora um livro do Morozov, um outro livro do Morozov, que é o que a gente publicou, o Big Tech, que é um super crítico da internet e do fato de grandes empresas terem agora o domínio dos dados pessoais das pessoas. Mas o que ele fala é que é menos o problema das empresas e mais de como a gente tem que criar leis para regulamentar essas empresas e dizer como elas podem atuar e dar restrições e limitações para como elas podem atuar. E aí ele dá 1000 exemplos de como algumas cidades conseguiram restringir a disseminação do Uber de uma maneira que precariza toda a rede de trabalhadores. Enfim, tem um livro aí para sair que chama Smart Cities, que é um outro lançamento que a gente vai fazer, que também coloca isso. Então, assim, eu acho que a questão com a Amazon tem que ser um pouco mais complexa, assim. Não é só dizer não comprem na Amazon, porque, primeiro, que eles pagam, eles estão nos pagando, eles não estão inadimplentes, ao contrário de outras livrarias. Então, assim, não comprem em livrarias que estão inadimplentes com as editoras. É fácil descobrir isso, elas estão em RJ, e, enfim. E também é isso, conheçam e entrem em contato com as editoras. A gente tem um canal que é o site e os nossos e-mails, etc., que a gente pode sempre criar uma relação direta que pra gente é muito valiosa. Eu indico um guia Pussy Riot para o ativismo. Esse livro é da Nadia Tolokonikova. Ela é fundadora do Pussy Riot, que é um grupo de ativismo feminista. E esse é um livro que eu queria muito ter tido acesso quando eu era mais nova. E ele mostra o ativismo de uma forma muito mais fácil e próxima do que a gente acha. Assim, ele te ajuda de um jeito muito do it yourself, assim, e eu acho bem bacana. Eu recomendo para qualquer pessoa que quer mudar a sua própria vida ou alguma coisa no mundo, garotas, garotos, jovens, velhos, eu acho que ele é ótimo. Então o livro que eu recomendo é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. O Joseph Conrad, ele cresceu na Polônia, mas ele é renomado como um escritor inglês. E a gente tem umas imagens que a artista plástica mineira Rosângela Renault fez para o livro. Vou tentar mostrar aqui algumas. Essas daqui também são. Ele é um livro bem legal que a gente colocou uns textos complementares também. Então tem um In Memoriam, que a Virginia Woolf escreveu para o Joseph Conrad. E a gente tem também um texto do Paulo Mendes Campos e da Valnice Nogueira Galvão. O livro que eu gostaria de indicar para vocês é o Revolução das Plantas, do neurobiologista vegetal italiano chamado Stefano Mancuso. Esse é o último lançamento da UBU e eu indico porque é um livro que a gente aprende muito a enxergar o mundo de uma outra forma, sobretudo prestando atenção no que a natureza e o reino vegetal têm a nos ensinar. Então, o Mancuso, nesse livro, ele faz uma defesa da inteligência das plantas e de como que nós, seres humanos, que a gente agora, nesse início do século XXI, a gente está se deparando com uma série de problemas que nos parecem de difícil solução, ele nos sugere a voltar o nosso olhar para as plantas e para tentar encontrar nelas a solução para os nossos problemas. Então, acho que esse é um livro que abre um pouco os nossos horizontes e é um livro para quem se interessa não só pela natureza ou pelo meio ambiente, é um livro, eu tenho certeza, que vai interessar muita gente, que alarga um pouco o nosso ponto de vista. O livro que eu escolhi é o Popol Vuh. Ele traz o mito de criação dos maias, assim. É um livro excepcional, é um trabalho excepcional da Joseli, que é a tradutora. Ela comparou 8 versões diferentes para chegar nisso aqui. E é um livro que ele é tanto em termos do conteúdo, que é fantástico, como a forma dele também, né? O livro ele tem essa parte verde, que é a parte dos mitos propriamente dita, né? Tem as ilustrações também, que são muito legais, que
O cara escolheu, ele pegou desde pratos até manuscritos, até ânforas, assim, para conseguir criar. Só que não é fácil você dar conta de tudo que está acontecendo aqui. Então, o livro ele tem muitos aparatos, assim. Tem uma introdução do Adrian Recinos, tem uma introdução, uma apresentação do Daniel Greco Pacheco também, falando um pouco de onde é que vem o Popol Vuh, e tem várias notas que contextualiza de onde que vieram o mito dos gêmeos, de onde que vieram o Quetzalcoatl, vários nomes assim esquisitos que a gente escuta aqui e ali. É um livro impressionante, assim, por isso que é a minha escolha aqui da editora. Esse é o livro Origem das Espécies, é um livro do Darwin. Ele tem umas gravuras muito bonitas do Alex Cerveny. Ele foi baseado na primeira edição, mas a gente colocou os principais textos das outras edições também. Então é esse o livro.